Pronto, ao vivo para todo o Brasil agora. Vocês estão aonde? Gabriel mora aqui em São Mateus, né? O Wellington mora onde? Tô em São Mateus aqui também. Então é só pro Espírito Santo, por enquanto. Tem alguém nessa sala que tá morando longe? Tem o Mas pai, o mais né? longe é Carlos Bahia. Felipe. Hã? Carlos Felipe, ele mora na... É onde, Wellington? Teixeira. Teixeira, isso aí. A Teixeira é aqui do lado, mas pelo menos é Bahia. Pelo menos já dá pra falar que é pro Brasil todo. Já tem quilometragem no meio, né? É, ao vivo para todo o Brasil. Vamos lá, dispositivos de lubrificação. Estiveram presentes os alunos Gabriel e o Wellington. Deixa aqui por enquanto. Depois eu salvo. Vai que aparece mais alguém. Deixa eu ver como que tá a avaliação aqui. Ah, vocês é prova final, né? É, pra engenharia para final. Suave, então não tem recuperação não. Mas ninguém ficou de recuperação também não. Não, ficou assim, ó. Não, ficou não. Médio, massa. Ninguém vai precisar de recuperação. Todo mundo vai fechar aqui. O que tá faltando para vocês ainda, pelo meu planejamento aqui, deixa eu ver. Engenharia, acho que é o terceiro link. Jogar para cá. Cadê vocês aqui? Deixa eu fechar. Só vai ser vocês dois hoje, hein, jovens? Que solidão. Ó, não, a Jéssica chegou aqui também, ó. Boa tarde, Jéssica. Eu recusei a Jéssica? Não, permiti. Vamos lá, nono mecânica tá aqui. A gente está exatamente nesse momento. Vocês acabaram de fazer a prova. Boa tarde. Aí tem método de aplicações de lubrificantes, que é hoje. Análise de lubrificantes, que é a próxima aula. Seleção, controle. Isso aqui não, porque vai ser o trabalho de vocês, né? Vai ter uma parte, um grupo que vai falar sobre isso. A gente está quase acabando a matéria já, viu? Acho com coisa de 3, 4 aulas e uma prova e a gente fecha a matéria toda. E acabamos mais ou menos no final desse mês mesmo. Suave, acho que ninguém vai precisar de prova final. O trabalho eu vou passar para vocês em algum momento, na próxima semana ou na outra, para vocês fazerem. Eu vou tentar fazer na próxima. Tudo certinho, é que eu estou separando os temas ainda. E acabou a matéria. 100 pontos. Algum de vocês que chegaram agora teve algum problema com a prova? Não conseguiu fazer alguma coisa? Maneiro. Só queria falar que eu curti o Caça-Palavra. Eu Porque já... achei massa. Palavra cruzada, isso, palavra cruzada. O João Paulo também faz um negócio muito interessante. O AVA, esses métodos mais alternativos, deve ter dado um trabalho, mas eu curti bastante. Não é o mesmo trabalho, na verdade. É porque eu não sabia fazer mesmo antes. Mas é só você fazer as perguntas e pedir ele mesmo, forma aquele caça-palavra e tudo. Tem outro joguinho que eu passei pro médio, que é tipo um... Quer ver aqui? Eu só tô dando um tempo, gente, pra chegar mais gente mesmo. Daqui a pouco eu começo. Teve um aqui no integrado que eu passei, que é um joguinho de cobra escada. Aí você meio que vai, essa estrelinha vai mexendo aqui e você tem que chegar aqui no 64, ó.
Então, se o aluno der azar, ele tem que responder muitas perguntas, mas se ele der sorte, ele responde, tipo, sei lá, uma, duas, sei lá, umas 7 perguntas ele responde. Mas se ele não conseguir fazer em 7, ele vai fazer um monte. Aí tem um monte de perguntas, tipo assim, ó, a função do lubrificante é possibilitar que o movimento se faça com o mínimo de aquecimento, ruído e desgaste. Isso é verdadeiro ou falso? Gabriel. Verdadeiro. Aí joga o verdadeiro aqui e envia respostas. Ó, se acertou, você vai dar 4 casas. Acertou. A lubrificação pode ser definida como um fenômeno de redução de velocidade entre duas superfícies em movimento relativo por meio da introdução de uma substância entre as mesmas. Felipe, isso é verdade ou é mentira? Como é, professor? Peraí. Jéssica até fugiu da aula. Ó, a lubrificação pode ser definida como um fenômeno de redução da velocidade entre duas superfícies em movimento relativo por meio da introdução de uma substância entre as mesmas. Isso é falso. Falso. Se acertar, você vai dar 4 casinhas. Ó. Não é pai aqui, ó. Eu quero ver o que acontece se chega na cobra. Enfim. Você volta pra 5. Volta 5? Não, você volta pra casa 5. Por quê? A cobra tá ligando a 19 e a 5. Ah, a cobra puxa pra baixo, então. É. Nossa, os alunos devem odiar esse jogo. Eles vão ficar horas respondendo as coisas aqui. Não dá pra colocar uma dessa na prova, não. Isso tem que ser atividade mesmo. Entendi. Deixa eu ver. Agora eu fiquei preocupado com quantas questões eu fiz. Questões, banco de questões. Questões. Ué, cadê minhas questões? Acho que é aqui, né? É isso mesmo. Aí, eu fiz 27 questões só. Vai dar certo. Salvar, não chegou mais ninguém não, né? Isso, só esses 4 mesmo. Depois vocês me lembram no final da aula para colocar ali a observação, se chegar mais gente. Uma tela cheia. Só nossa aula hoje, como sempre, eu estou usando o Belmiro aqui, né? O carreteiro e o Belmiro para fazer o material. A aula hoje é sobre os dispositivos que a gente tem para auxiliar na lubrificação, para fazer o papel dessa lubrificação, no caso, realizar essa lubrificação. O equipamento ele vai depender muito, ele vai visar, no caso, tipo, o objetivo dele vai ser promover uma lubrificação mais correta possível. A gente tem que a lubrificação correta, vocês já sabem o que é, um de vocês três já sabem o que é considerado uma lubrificação correta? Eu não. Wellington, Gabriel, vocês têm algum chute? Eu chutaria hidrodinâmica. Não. Não. Não é correta. Tipo assim, é o que você quer, no caso, a lubrificação hidrodinâmica, mas muitas vezes você já sabe que você não vai conseguir trabalhar com a hidrodinâmica. Então, tipo, com engrenagem, por exemplo, você sabe que você não vai conseguir trabalhar com a hidrodinâmica porque é mais voltado pela hidrodinâmica. Entendeu? Que é aquela que você quer. A gente fala que a lubrificação perfeita. Deixa eu desligar minha câmera aqui, que minha câmera tá bem aparecendo ainda. E eu falando. Senão vocês vão ficar distraídos. Voltou. Agora foi. A lubrificação perfeita, a gente fala que é a lubrificação onde o tipo de lubrificante é o correto, na quantidade certa, no tempo certo. Entendeu? É quanto à aplicação, não quanto à disposição do fluido, né? Isso. Porque você não pode falar que uma lubrificação hidrodinâmica, por exemplo, é a correta. Às vezes, para os tipos de sistema, você só vai conseguir trabalhar com a limítrofe, entendeu? Então, você faz o seu lubrificante, ele tem que te atender naquela lubrificação limítrofe, para você ter a lubrificação mais correta possível, vamos colocar assim.
que é essas 3 frentes que eu falei com vocês. O tipo certo de lubrificante, na quantidade certa, no tempo certo, vamos colocar assim. Ela vai visar evitar a lubrificação por excesso ou por falta, no caso você tem que colocar a quantidade correta ali de lubrificante. Eliminar falhas pessoais, no caso o ser humano, ele pode trazer falhas humanas, no caso assim, para o seu sistema. Então, você utilizar um dispositivo, você vai estar eliminando, no caso, esse fator humano na sua equação. Aumentar a produtividade, porque você, por exemplo, não pode colocar alguém para lubrificar um equipamento em movimento. Então, geralmente, quando você coloca uma lubrificação que é muito o ser humano que faz, você acaba diminuindo a sua produtividade, porque toda hora você tem que ficar parando o equipamento, sinalizando, um monte de coisa que você tem como fator de ter um ser humano fazendo essa lubrificação. E você garantindo tudo isso, você vai acabar prolongando a vida útil do seu equipamento. Como mexe nisso aqui? Beleza. Quando você escolhe o seu dispositivo, você tem que atender alguns critérios. Tipo assim, por exemplo, o que eu fiz? Pronto, voltou. Fez um barulho estranho aqui. Vocês ouviram? Ouvi não. Só eu, então. No caso, a gente vai ter o dispositivo certo quando a gente quer trabalhar com graxa e outros dispositivos quando você vai querer trabalhar com óleo. Lubrificação, de dispositivo de lubrificação com óleo muito viscoso, por exemplo. Eu preciso utilizar um óleo menos viscoso, e se eu tiver que utilizar um mais viscoso, às vezes eu tenho que aquecer e fazer algum tipo de previsão para isso. A quantidade de óleo que eu preciso estar fornecendo ali, por exemplo, primeiro, acho que todos vocês já conhecem, pelo Felipe, deixa eu ver se eu conheço o Felipe. Mas os outros eu conheço. Talvez o Felipe não... Você me deu aula de mecânica 1, Carlos Felipe. Tá, conheço, Carlos. Eu chamava de Carlos, não chamava de Felipe. Carlos Felipe. Acho que todos vocês conhecem a Homotolia, não é? Sim. Lá do laboratório do Jairo, laboratório do Bruno, que a gente tem lá. Então, a gente não vai poder usar uma homotolia para lubrificar, por exemplo, um redutor. Porque quando eu tenho um redutor, geralmente eu vou fazer a lubrificação por banho. Então eu tenho que pensar que eu preciso de muito lubrificante. Então, se eu estou precisando de muito lubrificante, eu não posso usar uma homotolia ou um copo conta-gotas, por exemplo. Eu acho, inclusive, que quem fez o técnico, eu sei que é da para Jéssica e para o Gabriel, essa aula aqui você já praticamente conhece tudo que eu vou falar, na verdade. E outra coisa importante é saber o custo do dispositivo, porque não adianta você comprar um dispositivo muito caro para utilizar num lugar que você, às vezes, não vai ter um produto que vai justificar esse preço. Então, são as 4 principais coisas que você precisa pensar. Para graxa líquida, às vezes você tem que pensar que você não pode utilizar dispositivos que seriam utilizados para graxa. Muitas vezes você tem que utilizar um dispositivo que você usaria no caso de um óleo viscoso. Muito viscoso, no caso, né? Entenderam? Carlos, você é o votado para falar se entendeu ou se não entendeu. Só ouvi um oi. Oi, não, eu tive que sair aqui, professor, acabei não ouvindo. Você falou o quê? Tranquilo, eu falei que quando você vai escolher o tipo de dispositivo, no caso, o método que você vai utilizar para fazer a sua lubrificação, você precisa pensar primeiro no tipo de lubrificante que você está usando, se é graxa ou óleo, na viscosidade ou consistência desse óleo ou graxa que você está utilizando, a quantidade que você vai ter que fornecer, que esse dispositivo vai ter que fornecer, e se utilizar esse dispositivo justifica o custo do seu processo. Se o custo desse dispositivo, ele vai poder ser incorporado no seu processo ou não, porque às vezes você precisa de uma lubrificação mais sofisticada, só que o seu processo não vai te justificar pagar o preço que deveria ter. Então você faz por opção fazer uma sublubrificação ou uma sobrelubrificação
meio que contando com o custo ali desse desperdício, vamos colocar assim. Entendeu? Entendi. Massa. Agora, falando de dispositivos, cada dispositivo vai ter um método de funcionar, por exemplo. A gente fala que a gente tem alguns dispositivos que vai funcionar pela gravidade. Aqui a gente tem, por exemplo, a motolia, que é como se fosse uma bombinha de óleo, uma bombinha manual mesmo, onde a gente tem esse direcionador aqui, ó, esse cano na saída, que você pode usar para aplicar o óleo mais ou menos na parte onde você quer. Claro que ele é manual, então ele depende muito do ser humano, e a gente vai utilizar em equipamentos de baixa responsabilidade, que a gente não precisa de uma lubrificação muito inteligente, vamos colocar assim. Outro formato que a gente tem que também é por quase contínuo de lubrificante, só que gotejando. Então, cada vez que sai uma gota ali, eu estou jogando, sei lá, 0,05 ml de óleo no meio do meu sistema. E essa gota vai ser, tipo, constante, né? Não tão constante, mas praticamente constante. Você sabe por que não é tão constante, Wellington? Porque vai desgastando um pouco, vai perdendo sal. Na medida que você vai colocando fluido, que você vai perdendo fluido, vamos colocar assim, Mas fala. é que você vai tendo desgaste, vai misturando, vai saindo, vedação também. Não é nem desgaste. Desgaste a gente busca não fazer a ponta do copo ter contato com o seu sistema, entendeu? Ele fica meio longe. Então ele só vai gotejando mesmo o óleo vai caindo ali. É que quando você tem a diferença de nível, entendeu? Tipo assim, você tá mais perto do nível mínimo, você vai ter menos óleo caindo ali. A frequência que vai cair o óleo vai ser um pouco menor. Entendeu? Então energia gravitacional aí, no caso. Isso. Então, com o tempo, tipo, quando a gente utiliza esse tipo de dispositivo, o cara da manutenção, no caso vocês, se vocês forem trabalhar como técnico, ou sei lá, quem for responsável pela manutenção vai ter sempre entre o nível mínimo e nível máximo. E o máximo de trabalho que vocês vão ter vai ser justamente esse, de ficar abastecendo sempre esse copinho ali, para que você sempre tenha lubrificante no seu sistema. O cuidado que vocês têm que tomar é de antes de colocar o óleo, fazer uma limpeza, ou então não precisar, tipo assim, não fazer esse abastecimento num lugar muito empoeirado, essas coisas assim. Mas também é um método bem simples assim de lubrificação, vamos colocar assim. Não é constante, mas é quase constante, assim. De tempo em tempo você vai ter uma gota de lubrificante ali entrando em contato com o seu sistema. Ou mais, né? Tipo, você pode regular isso para ser um fornecimento maior. A gente tem também o sistema que funciona por capilaridade. Vocês sabem o que é capilaridade? Não sei não. Pensa como se quando você coloca um tecido em um ponto molhado e esse líquido ele viaja através desse tecido. Ele é carreado através desse tecido. Já aconteceu? Tipo, você pisa numa poça e sua calça molha toda, essas coisas assim. Mesmo que você não tenha entrado todo dentro da poça, vai acabar molhando sua calça toda. Então, eles usam mais ou menos esse sistema. Eles colocam um tecido, uma mecha aqui dentro desse reservatório e esse tecido ele serve como uma via de transporte desse óleo para o seu sistema. Aí, na medida que esse óleo vai caindo aqui no final dessa mecha aqui, que a gente vai chamar esse tecido, ele vai ficando mais seco nessa ponta e a ponta que está mais molhada vai fazendo esse sugar, vai sugando esse óleo do reservatório e levando para o seu sistema. É a mesma ideia do outro. Você tem que ficar você sempre vai ter que manter esse óleo num nível entre o nível mínimo e o nível máximo, e esse negócio vai funcionar aqui meio que na medida que vai secando um ponto, vai molhando o outro. Vamos colocar assim. O outro vai molhando ele, na verdade. Outro Mas aí, tipo. no caso,
Desculpa. Seria um processo bem mais lento, né, no caso. Mas é um processo lento, mas ele é meio que contínuo, entendeu? É como se fosse o do conta-gota. Na medida que sua mecha vai molhando o sistema, esse sistema vai tirando esse lubrificante dali e eu vou precisando de um fornecimento novo, vamos colocar assim. Entendi. Beleza? Beleza. Esse daqui a gente pode considerar que ele é mais constante do que o conta-gota, por exemplo. Porque essa mecha, a ponta dessa mecha, ela sempre vai tender a ficar molhada. Aham. Não, entendi. Outra forma que a gente tem que ter uma também vai ser por capilaridade, é a lubrificação utilizando a estopa. Onde a estopa ela vai ser embebida sempre no seu óleo. Então ela vai sempre manter o óleo ali em contato com o seu material. E essa estopa ela vai ser molhada, ela vai se manter molhada também por capilaridade. Tá vendo aqui, ó? Do lado aqui a gente tem a estopa, e essa estopa vai estar molhada aqui, vai sempre mantendo esse negócio aqui todo lubrificado. A estopa é aquela fibra de algodão, né? Isso. Que o pessoal usa para limpar carro. Mas ela pode ser. Esse sistema aqui pode ser feito com outras coisas. Não precisa ser necessariamente com estopa, não. Mas pode ser tipo uma esponja, alguma coisa do tipo. A ideia é que você tenha alguma coisa que faça essa dissorção aqui do fluido para manter o lubrificante mais ou menos parado ali e fornecendo sempre esse lubrificante no sistema. Aqui a gente já começa a ter a lubrificação por salpico, que é basicamente eu vou ter algum dispositivo fazendo esse contato com o meu óleo e fazendo com que esse óleo seja agitado e salpicado para fora desse reservatório. Ó, igual aqui a gente tem o exemplo, uma lubrificação feita por anel, onde eu tenho esse anel em contato com o meu sistema, ele vai pegar a velocidade e esse contato que ele vai fazer com o óleo vai fazer com que o óleo entre dentro do meu sistema que precisa ser lubrificado. Outro formato que a gente tem também para fazer esse salpico, só que eu vou ter uma aderência maior do lubrificante, é por um colar. Eu posso usar esse colar vai estar no meu sistema e ele vai estar mergulhado ali, mergulhando uma hora dentro do meu lubrificante e passando esse lubrificante para o resto do meu sistema. Show? Beleza. Outra forma por borrifo também é quando eu tenho um elemento no meu sistema. Abriu o céu, cortou. Eu acho que ele caiu. Alô? Travou, não foi? Ele tava travando antes já, mas agora foi de vez. Sim. Verdade. Beleza. Agora você tá mutado, professor. Alô, voltou? Agora foi. Fala aí. Cara, eu não sei como a minha mãe conseguiu fazer isso. Ela ligou pro meu celular e travou tudo aqui. O celular desliga o microfone, o som de tudo na ligação. Mas porque eu entendi. É porque meu celular fica ligado no meu Bluetooth também do computador. Mas eu tô usando o computador para dar aula. Mas o microfone de onde? Do fone. Mas tá ligado no computador. Eu, hein?
Acho que é porque eu fiz aquele sistema de parear tudo junto, computador e celular, e ficou tudo ruim. O Felipe até desistiu. Vocês ficaram em qual parte, gente? Pra eu voltar aqui. Essa parte de borrifa a gente pegou nada. Você pegou a parte do anel? Do colar? Sim, isso aí sim. Beleza. Outro dispositivo que também pode fazer esse papel de pegar o lubrificante e jogar para o meu sistema são conchas, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, igual nesse caso, onde eu tenho no meu vira-brequim aqui, na minha parte, no meu fornecedor de rotação, vamos colocar, eu tenho uma concha de óleo. E toda vez que eu passo com esse, aqui no caso eu tenho essa concha adaptada nessa biela, eu passo nesse lubrificante e jogo ele para cima. Então eu tenho uma adaptação no meu sistema para fazer o sistema de lubrificação funcionar, no caso, fazer o papel de dispositivo de lubrificação. Entendeu? Qual a diferença desse borrifo pro salpico? Não, é diferente, ó. Esse daqui, todos eles são pro salpico. Só que esse daqui eu tenho uma adaptação que faz esse papel de borrifar no meu sistema. Mas o borrifar seria o salpico, entendeu? É o método de você salpicar o lubrificante. Isso, por salpicar é você meio que jogar tipo umas gotas, assim, igual o sal, quando você vai salpicar o sal, tá ligado? Vai pegar um negocinho de sal e joga assim umas pitadas. No caso é porque é feito por pitadas, assim, por gotas. Então, cada hora eu vou ter um tipo de sistema fazendo esse gotejamento. Aqui eu posso ter esse gotejamento sendo feito por anel, aqui eu posso sendo feito por colar, aqui eu posso estar sendo feito por adereços no meu sistema. É adereço mesmo o nome. Tipo, alguma coisa que eu coloco no meu sistema só para fazer esse papel de lubrificação. Ele não tem outra função no meu sistema que não lubrificar. Entendeu? Sim. Ainda bem, porque agora eu vou confundir um pouco vocês. Aí a gente tem um outro tipo de lubrificação onde o meu sistema, o meu mecanismo, ele fica mergulhado dentro do óleo, que eu chamo uma lubrificação por imersão. E dentro dessa lubrificação por imersão, eu também tenho a lubrificação por salpico. Tá vendo? Mas só quando o nível tá baixo, não? Não é nem por causa do nível baixo. Eu posso trabalhar com esse nível baixo. É justamente chamado de lubrificação por salpico, com um banho, mas eu tenho o que me caracteriza é que eu vou ter um mecanismo no meu sistema fazendo esse papel de lubrificação. Entendeu? Igual aqui, ó, tem uma engrenagem fazendo, além do papel dela, que é transmitir potência e tal, eu também tenho ela fazendo esse papel de salpicar o lubrificante no meu sistema. Entendeu? Sim, sim. Você conseguiu entender a diferença dessa lubrificação por banho para essa lubrificação por borrifo? Entendi que seria a parte do equipamento que está imerso. No borrifo, ele não fica imerso, né? Ele fica imerso uma hora, mas logo depois ele não está imerso o tempo todo, vamos colocar assim. Entendeu? Entendi. E no banho eu sempre vou ter essa ideia de ter um pedaço do meu mecanismo sendo banhado. Os dois funcionam como um salpico, mas só de eu ter um pedaço do meu equipamento sempre mergulhado no óleo, eu falo que é por imersão. Entendeu? Então, quando eu trabalho com essa lubrificação por imersão, a característica básica é sempre eu vou ter um pedaço do meu mecanismo, do meu equipamento, mergulhado dentro desse reservatório de óleo, e ele pode ser por salpico, pode ser por banho, quando eu vou ter a metade ou mais do meu equipamento sendo coberta por lubrificante, e eu também posso ter uma lubrificação forçada, que é no caso onde eu tenho um pedaço do meu sistema com banho, mas eu tenho uma bomba que faz esse banho ser contínuo, vamos colocar assim, que dá esse banho, né? Joga esse lubrificante em algumas partes do meu sistema. Beleza? Beleza. Massa.
Então, pode ser banho total ou pode ser um banho parcial, vamos colocar assim. Eu ainda possuo alguns equipamentos que vai fazer a lubrificação por perda, é uma lubrificação forçada, porque o lubrificante vai ser bombeado, mas o que caracteriza essa perda entre aspas, vamos colocar assim, é que eu não tenho uma circulação desse lubrificante. Esse lubrificante ele só vai passar uma vez no meu mecanismo e depois ele vai ser descartado. Claro que quando eu falo descartado, é descartado no ciclo, né, gente? Porque não tem. Você pode pegar esse lubrificante aqui depois, num ponto de colheita aqui, e fazer um refino, fazer uma filtragem, fazer algum sistema de recuperação de lubrificante para depois utilizar ele novamente. O que significa de não poder fazer essa lubrificação correta não, contínua, é que eu vou ter um mecanismo que vai ter uma impossibilidade de fazer esse tipo de reaproveitamento imediato. Então, um meio que tenha muita poeira, uma aciaria, uma mineradora, alguma coisa do tipo, onde eu vou ter a presença de muitas impurezas, eu venho e utilizo esse tipo de lubrificação aqui. Tranquilo? Tranquilo. Outra forma que a gente pode fazer também é a utilização de um sistema de lubrificação forçado, onde eu tenho uma unidade de bombeamento carreando lubrificante para vários pontos. E isso pode ser feito de forma contínua, no caso. Eu vou usar só um reservatório, uma bomba, para levar essa lubrificação por vários lugares. E se tiver, no caso, perda de lubrificante, esse negócio de eu ter que colher esse lubrificante toda vez que ele é utilizado, eu vou falar que também é uma lubrificação por perda. Mas essa lubrificação, na maioria das vezes, e sempre que eu puder utilizar, ela vai ser uma lubrificação por circulação, onde eu tenho o lubrificante sendo tirado de um reservatório por uma bomba, sendo levado para várias partes desse sistema, e depois esse lubrificante ele vai ter um jeito de ser encaminhado novamente para esse reservatório para ele ser reutilizado. Então aí vai ser um sistema forçado, porque eu vou ter a utilização de uma bomba, mas ele vai ser uma lubrificação por circulação. Um lugar onde a gente tem, que é muito famoso, e eu acho que vocês, nesse nono período que vocês já estão aí, vocês já conhecem bastante, é no motor de combustão interna. Onde eu tenho uma bomba de óleo que, junto com um filtro que vai servir para levar lubrificante para todos os pontos onde eu não consigo fazer essa lubrificação por salpico, por exemplo. Certo? Aqui a gente tem uma combinação, no caso. Para quem é esperto e bom de vista, já deve ter percebido aqui, ó, que eu tenho a minha bomba de óleo levando lubrificante para os pontos onde eu tenho dificuldade de fazer essa lubrificação, como nos balancinhos, no eixo de comando aqui para lubrificar o meu câmbio e meu seguidor. E eu também vou ter o próprio virabrequim fazendo esse papel de pegar esse óleo em algum momento e fazer esse salpico aqui dentro dessa parte onde que eu tenho esse eixo aqui. Claro que não é sempre que eu vou ter, né, todos os motores que eu vou ter esse papel duplo de lubrificação, mas eu posso sempre ter. É uma opção de projeto, vamos colocar assim. Certo? Beleza. Tops. Agora, falando um pouco dos nossos dispositivos a graxa, a gente tem que falar o mais utilizado, assim, vamos colocar, o mais simples que a gente tem é a lubrificação por pistola, que ela é encaixada naqueles pinos graxeiros. Vocês lembram o que é um pino graxeiro? Eu não. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na oficina do IFES tem bastante pino graxeiro. No torno tem aquelas regiões onde você lubrifica o... Isso. Acho que é por motoria lá que a gente faz. Então, mas aí é outra coisa. Geralmente a gente tem um pino graxeiro. É a mesma ideia de usar uma válvula que parece com uma válvula de retenção para você aplicar um lubrificante e ele não voltar. Mas o pino graxeiro é muito parecido com aquilo, porque aquele lá eu acho que é para óleo, né? Ah, já vi. Tá vendo? Eu acho que tem para óleo lá, tem na serra fita. Se eu não me engano, tem na fresadora também. Mas Eu já vi em máquina de costura também.
Tem uns vários pininhos assim localizados. Isso que você tem que colocar mesmo. Aí já vem no com um negocinho para colocar, né? Isso. É basicamente isso. O papel disso aqui, para quem gosta de hidráulica aí, é basicamente fazer aquela. Você já me seguiu, Felipe? Até Ainda esqueci, não. ó. Vou colocar aqui na conversa de Uhum. novo. Eu preciso ganhar seguidores. Quando eu ganhar 50 seguidores, eu vou fazer uma tag. Beleza. Falou. Sigam aí. Então, a gente tem a pistola que ela é utilizada com os pinos graxeiro e cada bombeada que a gente tem ali, a gente vai colocar uma quantidade de lubrificante. E ela vai ter esse papel de válvula retentora, porque ela vai deixar você passar o lubrificante novo no sentido de aplicação, mas ele não vai deixar o lubrificante velho vazar no sentido do pino. E esses pinos, eles normalmente são localizados em pontos estratégicos, tipo no meio da distribuição e em pontos de menor pressão, para que esse lubrificante novo já faça o papel, muitas vezes, de expulsar o lubrificante velho. No caso, a graxa que já tiver velha, que já tiver com presença de contaminação, quando você injeta o fluido novo, a graxa nova com a pistola, essa graxa nova ela vai e empurra a graxa velha, você vai lá e recolhe. Então, uma das coisas importantes de constar no plano de manutenção, por exemplo, é quantas bombadas, vamos colocar assim, quantos gramas de graxa, e o tipo de graxa, obviamente, o seu operador vai precisar colocar lá no pino graxeiro e de quanto em quantos tempos ele vai precisar fazer isso. Entenderam o conceito? Sim. Uma forma que a gente tem de fazer essa lubrificação meio que automática, assim, meio que automática, porque esse método é um pouco antigo, é através do copo Stauffer, que é um copo que ele vai ter ou um peso ou uma mola fazendo o papel de fazer um fornecimento constante de graxa para o meio do seu sistema. Então, de tempos em tempos, o operador tem que ir lá e colocar a quantidade de graxa que precisa no copo, e o próprio copo vai fazer esse papel de fornecer a graxa com o tempo para o seu sistema. Um método rudimentar, mas que ainda é muito utilizado, é através de pincel ou espátula, no caso, às vezes, pincel e espátula. É um método manual para aplicação de graxa, onde o seu operador faz essa aplicação. Tem o problema de como, sendo o operador que vai fazer, ele precisa fazer todo o procedimento, então você tem a maior probabilidade de estar acontecendo um erro humano ali no caso, de deixar um fiapo do pincel, deixar alguma poeira, alguma areia entrar em contato com esse sistema e fazer um desgaste que não deveria acontecer. Mas muitas vezes o custo não justifica de você fazer uma implementação de um dispositivo diferente de lubrificação. Então você tem que lançar a mão desse método aí, que é mais barato, obviamente, né? Tipo, como dispositivo, não como operação. O método mais legal que tem, o que também mais caro, é o método de sistema centralizado. O sistema centralizado, ele tem uma inteligência, vamos colocar assim, aplicada. É um método onde ele já meio que está no corpo da máquina, então, tipo assim, para você fazer um sistema centralizado de lubrificação no equipamento novo, você precisa fazer um projeto de engenharia para estar implementando esse sistema centralizado. Geralmente, assim, as máquinas novas que vão utilizar o sistema centralizado, elas já vêm com o lugar de você colocar o lubrificante, já fala qual é o lubrificante certo, e ele já tem na configuração deles de quanto em quanto tempo precisa fazer a aplicação do lubrificante, e vai fazer essa lubrificação no lugar certo, na quantidade certa, tudo com um computadorzinho de bordo ali, sinistro, embarcado. Vocês já viram isso em algum lugar aí no IFES? Eu acho que não, pelo menos não estou lembrando. Quando vocês estiverem fazendo aula prática lá no laboratório, na oficina, dá uma olhada na fresadora. As nossas fresadoras, as duas que tinha lá, não sei se tem uma nova, ela tinha sistema centralizado de lubrificação.
Professor, pode dar uma explicada de novo como é que funciona? Eu não entendi muito bem, não. Ah, eu vou explicar ainda. É porque só tá no início, tem um monte de slide. Mas Beleza. basicamente, você lembra aquele sistema forçado com bomba? Sim, Aqui, esse sistema aqui, onde eu tenho Aham. vários pontos de aplicação. sim, beleza. A ideia é parecida. Você vai ter um monte de pontos de aplicação, mas além de ter um monte de pontos de aplicação, você vai ter essas aplicações sendo feitas de forma correta e ele já está no corpo da máquina, entendeu? Tipo, quando você compra o equipamento, ele tem lubrificação centralizado, geralmente esse sistema já está embarcado. Para você fazer um sistema desse numa máquina nova, você precisa fazer um projeto de engenharia para ver como vai ser feita essa lubrificação. Uma máquina que não tenha, no caso, né? Não uma máquina nova. Só para ficar gravado aqui toda a finalidade quando você usa o sistema, é lubrificar elevado número de pontos, possibilitando o abastecimento de uma quantidade certa de lubrificante, independente dessa localização, e através disso você vai ter uma redução da mão de obra de lubrificação, no caso de mão de obra humana mesmo, porque muitas vezes para você aplicar esse sistema, você vai ter um custo mais elevado de equipamentos e de manutenção. Só que essa manutenção ela vai ser feita menos vezes porque você está utilizando um sistema centralizado de lubrificação. Então, depois que você aplica o sistema centralizado, você vai precisar parar menos a sua planta por causa de lubrificação. Vamos colocar assim. A ideia é simples, pode até ser feito por um acionador manual, por exemplo. Você vai ter aqui um ponto onde você vai ter essa aplicação de lubrificante. Cada vez que você descer essa manivela aqui, ela vai aplicar uma quantidade X em cada ponto do seu sistema, vamos colocar assim. Então, não é só porque o sistema é centralizado que ele não pode ser manual, ele pode ser manual. O que caracteriza um sistema centralizado é você ter lubrificação em vários pontos, no tempo certo e na quantidade certa. Tá. Geralmente, o manual geralmente são para circuitos pequenos. É muito bom quando você tem. É muito adequado para quando você tem esse tipo de lubrificação de perda total. Tem que ser utilizado com um pouco de cuidado, porque pode acontecer sublubrificação ou sobrelubrificação. Aqui é o sistema automatizado, no caso, onde você vai ter um computador juntamente com a bomba fazendo esse papel de levar o lubrificante para um monte de lugar. Você vai ter um PLCzinho ali, no caso, né? Ele vai ser utilizado em sistemas maiores e também vai ser utilizado quando você tem equipamentos com maior responsabilidade dentro da planta. Onde a necessidade de lubrificação contínua, possui dispositivo acoplado ao motor elétrico que permite regular o número de operações por hora. Nananana. Isso aqui que eu queria mostrar, a comparação. Quando eu uso uma operação manual, onde eu tenho um momento que eu vou ter uma sobrelubrificação, que vai acontecer o atrito fluido, mas eu posso ter o rompimento de vedação e o vazamento do sistema. Então, eu estou subutilizando um lubrificante limpo, e vai ter um momento que, com esse vazamento, eu vou ter uma operação de sublubrificação, onde pode acontecer a lubrificação limítrofe, que é uma coisa que vai aumentar meu desgaste, aquecimento, entre outras coisas. Já a lubrificação contínua, ela vai manter sempre a minha condição num filme ótimo, porque eu vou conseguir fazer essa adição de lubrificantes com ciclos menores, com períodos menores. Então, eu vou sempre manter a minha lubrificação dentro de uma condição ótima de lubrificação. Entenderam? Esse é um gráficozinho. Aqui a gente tem a condição de desgaste. Aqui a gente tem uma frequência de lubrificação. Com a lubrificação contínua fica tudo muito bom aqui. Entenderam ou não entenderam? Entendi mais ou menos. No caso é um ciclo, né? Como se fosse um... Isso. É tipo assim, ó, ele está comparando esses dois tipos de sistema. Um que eu vou ter uma operação manual e um que eu vou ter uma operação contínua. A ideia da operação manual é que você vai precisar de uma pessoa ir lá todas as horas. Então, é esse zigue-zague maior aqui, ó. Isso não é zigue-zague. Como é o nome disso aqui, gente? Isso é dente de alguma coisa. Dente de serra, né? Esse perfil.
Isso, dente de serra. Isso, a gente tem um perfil de dente de serra. O que acontece? Assim que você faz a aplicação do lubrificante, como você está fazendo uma operação com uma pessoa, tipo, com um funcionário, ele geralmente vai aplicar em maior quantidade do que deveria ser a perfeita, porque ele não vai poder ficar indo lá todas as horas. Isso que ele aplica a quantidade maior do que a necessária, você pode estar incorrendo em um vazamento ou em uma sobrelubrificação. Que, tipo, para o sistema, muitas vezes, isso não vai ser ruim, mas eu vou estar desperdiçando, eu vou estar tendo um custo maior de lubrificante. E com o tempo que eu vou utilizando aqui, esse negócio vai vazando, vai vazando, vai vazando, e eu entro numa condição limítrofe de lubrificação. Ou seja, eu começo a ter um aumento de temperatura. Esse cara tem que vir aqui, esse operador tem que vir e fazer outra injeção de lubrificante antes que eu entre na operação a seco. Porque se eu operar a seco, eu vou ter travamento, muito gasto, etc, etc. Mas com essa operação manual, vamos colocar assim, a gente não vai ter... a gente não vai alcançar essa lubrificação que seria essa lubrificação ótima, onde eu tenho um fornecimento de lubrificante novo, esse lubrificante vai se deteriorando, vai sendo perdido para o sistema e fazendo esse zigue-zague o tempo todo aqui. Ixi, está chovendo aqui. Então, por isso que, no caso, esses ciclos são menores, né? Isso. É automatizado, né? E como é um equipamento que faz, você pode deixar sei lá, de 1 em 1 minuto você vai lá e aplica 10 ml de lubrificante, entendeu? Sendo que com o operador, muitas vezes você não vai conseguir falar, tipo, fica dando uma... O nome é pintada, mas é feio falar isso. Tem um nome bonito em português para isso? Qual o nome? Pra quê? Quando você tem um pimp, quando você tem um pump, no caso, né? Que é igual esse aqui, ó. Você vai... Uma hora você vai lá e vai abaixar essa manivela. Esqueci o nome disso. Uma bombeada, vamos colocar assim, um acionamento. Você não tem como falar com o operador, falar, fica de 1 em 1 minuto, dá um acionado ali naquela manivela para jogar lubrificante no seu sistema, entendeu? Então você precisa ficar trabalhando com sobrelubrificação e sublubrificação, normalmente, né? Quando você está trabalhando com uma operação manual. Se você faz essa operação contínua com uma operação automatizada, no caso, com bomba e PLC, essas coisas assim, você consegue sempre manter essa condição ótima de filme. Entendi. Beleza? Beleza. Só para acabar aqui, a gente tem também, que a automatizada vai poder ser operado o tempo todo enquanto a máquina estiver em operação. No caso, na manual, eu não vou ter esse tipo de problema, eu vou ter esse tipo de problema, no caso, de ter que trabalhar com sobre lubrificação, e tem só aquele estudo que eu fiz do gráfico aqui com vocês, falando, tipo assim, que a faixa ótima vai prolongar a vida, se prolongar a vida, você aumenta a produtividade. Se você vai ter menos operação de humanos na linha, vamos colocar assim, você tem esse aumento de produtividade também. Seu equipamento vai conseguir fazer mais porque ele vai ter menos paradas. Outros benefícios também vai ser a redução dos custos operacionais, eu já falei, por causa dos homem-hora. A segurança, porque o cara não vai precisar ir lá no seu sistema e ficar mexendo sempre. Vai ser um sistema mais limpo, porque eu não vou ter vazamento, eu sempre vou ter a quantidade certa de lubrificante. E a lubrificação vai ser mais eficiente, porque eu vou ter ela sendo feita de forma contínua e sempre na quantidade corretinha. Aqui também, a gente tem também a demonstração de lubrificação por névoa. Vocês lembram dessa lubrificação lá em pneumática? Eu lembro que até que no lubrifio tem uma etapa que o alho passa, ele já absorve o óleo lubrificante. Isso mesmo. Porque o que acontece? Quando você tem uma gota de óleo e você tem um contato... deixa eu puxar esse aqui, senão vai molhar minha casa e meu computador. Pronto. Deixa eu ver se aqui não tá vazando. Acho que não tá, não. Tá tudo certo. O que acontece? Quando você tem esse lubrificante encontrando esse ar em alta velocidade, esse ar comprimido, você tem uma atomização, no caso. É como se você
soprasse uma gota muito pequena de água. E essa gota vai virar tipo como se fosse um spray. Você já viu aqueles pessoal que cospe fogo? Sim. É mais ou menos aquilo. Eles fazem o ar sair da boca deles fecham a boca um pouquinho, sopra aquela gasolina, sei lá que ele sopra, aquele fluido que pega fogo, e aquele negócio ele faz tipo uma névoa, e quando encontra o fogo faz um sistema sinistro. Aqui o que faz esse papel de aumentar a sua velocidade do ar para que ele faça essa atomização do lubrificante pode ser um tubo Venturi, por exemplo. Vocês lembram o formato do Venturi? Ixi, eu não lembro. É um bocal. Deixa eu mostrar aqui, que na hora que eu mostrar você vai lembrar, porque o pessoal de fluidos deve ter falado muito disso com vocês. É quando vocês têm uma redução de seção no meio da tubulação. Lembro sim. Lembra aquele negócio de conservação de massa que existia lá, que o pessoal ficava falando, né, massa, fluxo, que o fluxo é velocidade vezes área, esses negócios assim? Sim, Pois é, a ideia é que é a mesma. Quando você reduz a sua área e tem que manter o mesmo fluxo de massa, você aumenta muito a velocidade desse fluido. No que você aumenta muito a velocidade desse fluido e joga uma gota de lubrificante ali no meio, esse negócio vira um spray não, um aerosol, que seria o termo mais correto, né? Ele forma esse fluido que é uma mistura de ar com lubrificante, e essa névoa vai encontrar, no caso, o ponto que você vai querer lubrificar. Depois que ele faz esse papel de lubrificar, ele pode, por exemplo, ser readmitido, entendeu? Para você reutilizar esse lubrificante. Então, tipo, pensa assim, eu estou jogando um monte de desodorante na parede, uma hora esse desodorante que eu estou jogando em forma de aerosol na parede, ele vai começar a condensar ali, não é? Vai começar a virar líquido de novo, ou sólido, depende do que ele for no caso. Mas a ideia é isso, eu posso usar esses reclassificadores para fazer como se fosse um anteparo, assim, para esse lubrificante, onde eu vou ter ali as partículas lubrificantes sendo aderidas, e uma hora ela vai voltar para o meu sistema, para o meu reservatório, ou vai ficar só parada ali mesmo, sem fazer um papel sem sair para o ambiente, vamos colocar assim. Entenderam? Entendi. Acho que eu tenho, no caso aqui, só explicando mais ou menos, que eu dei spoiler para vocês, mas é basicamente falando que o ar vai ser pulverizado, no caso o ar vai passar por um tubo Venturi, que vai aumentar e vai aumentar a velocidade e vai fazer a atomização desse lubrificante. E que ele vai se chocar e vai retornar ao reservatório. Foi exatamente o que eu falei. Uma coisa que eu não falei que é importante ali é que muitas vezes eu preciso diminuir a viscosidade desse óleo para estar facilitando essa atomização deles. Então, eu posso ter um aquecedor tanto para aquecer o ar quanto para aquecer o óleo, para fazer esse papel de reduzir essa viscosidade desse óleo. E na hora que ele encontra o anteparo ou encontra o lugar onde ele precisa lubrificar, ele volta para a viscosidade de trabalho dele e faz o papel de lubrificante. Mas esse papel de atomizar, muitas vezes, não é fácil quando você está trabalhando com um lubrificante que tem a viscosidade muito alta. Então, eu preciso fazer esse aquecimento para essa lubrificação, para esse lubrificante reduzir essa viscosidade. Reclassificação recupera o óleo atomizado por meio de anteparas. As conexões do Venturi na saída do Venturi pode ser por tipo de névoa, atomização ou condensação. A condensação, no caso, seria quando eu tenho um Venturi invertido, né? Que eu tenho a redução da velocidade. Era basicamente isso, jovens. Tem alguma dúvida? Não. Para vocês, eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado aqui. Acho que eu coloquei aqui o Carlos. Deixa eu só ver se eu coloquei o Carlos lá na relação de pessoas que veio na aula.
Eu acho que todo mundo, fora Damaris e César, fizeram a prova, deu tudo certinho. Professor, sobre aquela questão lá do trabalho que ia ser atrelado com o de manutenção, como é que ficou? Resolveu alguma coisa? Então, eu já falei com o Vinícius, não adianta fazer o de manutenção, junto com o de manutenção, por causa que só 3 pessoas parecem que fazem manutenção, entendeu? Então é um trabalho grande assim para pouco resultado, vamos colocar assim. Então eu vou fazer um trabalho que vocês apresentarem alguma coisa voltada para a parte de equipamentos mesmo, de lubrificação de equipamentos específicos. E isso eu acho. Entendi. Eu ia até sugerir, porque não sei como é que tá, mas pelo menos a gente que está no 7º período, a gente está fazendo um trabalho de elementos, de dimensionar um redutor. Aí não sei se seria bom fazer e juntar, talvez pegar o que a gente dimensiona e levar para lubrificação. Mas todo mundo tá fazendo redutor, né? Todo mundo. Ah, não, aí fica ruim, fica muito. É que são aplicações diferentes, no caso. Um de vocês vão pegar o redutor. Agora eu acho que alguém vai pegar compressor, alguém vai pegar a parte de lubrificação em câmera frigorífica, entendeu? Eu vou meio que dar uma sorteada nos temas aqui. Mas eu vou pegar uns temas e vou passar para vocês fazerem um vídeo sobre lubrificação nesses equipamentos. Beleza. Tranquilo? Eu espero passar isso para vocês até semana que vem. Se eu não conseguir semana que vem, no máximo a outra semana eu passo para vocês. Show. Beleza? Então era isso então, jovens. Lembre-se de seguir meu canal, falar pro pessoal da turma de vocês me seguirem. Falar que quando eu tiver 50 seguidores, eu vou fazer um vídeo. Dando aula para vocês, no caso, que é sobre tirando dúvidas sobre lubrificação. Top? Beleza. Bom demais. Então, valeu. Aí é bom, hein? Tem que fazer as tags. Então, beleza. Valeu, professor. Até mais aí. Falou, galera. Valeu. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Falou.